O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o economista Milton Kudamatsu. O Milton, que já é um participante aqui da TV Câmara de várias vezes do Bom Dia Jacareí, de algumas outras reportagens também. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui para o nosso programa. Rodrigo, eu que agradeço mais uma oportunidade, por esta oportunidade de estar falando um pouco mais agora, até diferente, vou falar um pouco de mim, né? Das minhas coisas, né? Desta cidade maravilhosa que eu adotei, embora eu não seja, né? Porque eu não sou da cidade de Jacareí, mas por conta da família, né? Então é uma segunda cidade, minha segunda casa, que eu aprendi a gostar e a amar, e eu quero, e ela me deu muitas oportunidades na minha vida, então sou muito grato. O senhor nasceu em Guarulhos? Sim, eu sou de Guarulhos, obviamente que não fiquei muito tempo lá. Em seguida meu pai adquiriu uma propriedade rural na cidade de Mogi das Cruzes e eu acabei indo para lá, e a minha adolescência toda foi construída na cidade de Mogi das Cruzes. Me formei na faculdade e logo em seguida, já querendo me firmar profissionalmente, acabei vindo para a região do Vale do Paraíba, que naquela época estava trazendo mais oportunidade profissional para quem era recém-formado. E a sua infância inteira, o senhor passa em Guarulhos, é isso? Até que idade o senhor fica em Guarulhos? Pois é, eu fiquei em Guarulhos, imagino que seja até tipo uns 2 ou 3 anos. Ah, pouco tempo Pouco então. tempo, né? Logo em seguida já mudei para Mogi das Cruzes. Eu na verdade cresci toda a minha infância em Mogi das Cruzes, né? Em Mogi das Cruzes, que é uma cidade que tem muitos japoneses, né? Exatamente, é uma curiosidade, né? Realmente a colônia japonesa é muito forte lá em Mogi das Cruzes. Eu participei também das associações locais, portanto a cultura japonesa para mim foi bastante forte, né? Tanto artisticamente, né? Participando das associações, e eu cresci nesse meio. Deixei muitos amigos, é verdade, quando resolvi vir para cá, mas também era um período bastante atípico, porque quando eu precisei vir para cá por questões profissionais, muitos dos meus amigos estavam fazendo o caminho de volta para o Japão. Eu hoje quase não tenho muito mais amigos, porque hoje já firmaram famílias, já estão morando no Japão e não pretendem voltar mais para cá, né? Porque também o Brasil, desde esse tempo para cá, passou por uma grande instabilidade, né? E aí as informações fluem hoje assim rapidamente, e as pessoas então não pensam em ter um plano de vida aqui no Brasil. Infelizmente poderia ser diferente, né? E os seus pais, eles são brasileiros ou são japoneses? O meu pai veio do Japão, a minha mãe já nasceu aqui no Brasil. Hoje já todos estão falecidos, né? Todos recentes, mas eu já não tenho meus pais aqui. E o seu pai veio ao trabalho aqui, trabalhar... Por que ele escolheu o Brasil para vir para cá? Pois é, é algo até bastante comum entre os japoneses. Meu pai, obviamente, ele veio junto com o meu avô, né? Então, logicamente, naquele período que meus pais imigraram para o Brasil, o Japão estava passando por uma situação bastante crítica, e aí havia esse convite, né, do governo brasileiro também, com a cooperação do governo japonês em vir para as propriedades rurais do Brasil, e meu pai acabou vindo aqui. Mas também uma particularidade interessante, que todos que vieram nas primeiras levas, né, vamos dizer assim, para o Brasil, eles tinham a esperança de um dia voltar para o país. Infelizmente, isto não aconteceu. Porque o Japão tinha acabado de sair da guerra, né? Estava estraçalhado o país inteiro depois das 2 bombas atômicas lá no país. Isso. Então a maioria deles, incluindo seu pai, veio para cá, mas queria muito voltar para lá, para terminar a vida no Japão, né? Exatamente. Esse era o plano inicial do meu avô quando ele decidiu emigrar para o Brasil. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, porque de repente acabamos firmando aqui no Brasil. Obviamente que meu avô, em um dado momento, queria voltar para o Japão, mas isso não era possível. Mas aí acabou se conformando e formando família. E quando se forma família, filhos e netos, aí então essa vontade de voltar para o Japão vai diminuindo. E
eventualmente é mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, até eu que sou descendente de japonês, eu ainda não fui para o Japão. Eu tenho duas irmãs já há mais de 20 e tantos anos no Japão, mas eu ainda não fui. Eu pretendo viajar, ir lá viajar, né? Voltar, conhecer a terra dos meus pais, mas fazendo turismo, né? É que também o que as pessoas falam por exemplo, que viajam para fora, países da Europa, o Japão também, que a burocracia lá é muito menor do que no Brasil, né? E você tem o trabalhador lá é muito mais valorizado do que aqui, né? Isso também conta, né? Na verdade, o Japão ele é carente de mão de obras. Então, o que acontece? Os descendentes de japoneses, né, preferencialmente são eles que são convidados para trabalhar, eles praticamente ficam todo o tempo trabalhando, quase não ficam desempregados, tamanha a necessidade de mão de obra no Japão. Então, eles praticamente não têm tempo, eles não pegam férias, por opção própria mesmo, tá? Até o descanso deles, por exemplo, eles acabam fazendo muitas horas extras, tal, por até necessidade de estar atendendo a demanda dos serviços que tem por lá, né? Claro que não foi todo o tempo dessa forma. O Japão também passou igualmente uma situação econômica do mundo, né? Passou por uma fase, mas uns 3 anos para cá voltou novamente com essa necessidade de demanda, porque o Japão de alguma forma estabilizou-se economicamente, não necessariamente recuperar economicamente, não, mas estabilizou-se. E aí aquelas pessoas que tinham voltado para seus países, quando eu falo seus países, não é só Brasil, né? A Argentina também tem descendentes, Peru tem descendentes, então todos voltaram para seus países e estão novamente sendo convidados para desenvolver alguma atividade no Japão. E o que o senhor lembra agora, falando da sua infância lá em Mogi das Cruzes? O senhor já começou a ajudar o seu pai a trabalhar na zona rural desde cedo ou não? O que o senhor lembra da sua infância lá? Olha, eu aprendi bastante coisa. Na zona rural, estando afastado da cidade, né, vamos dizer assim, a gente fala na roça, a gente precisa fazer quase tudo, né? O alimento, você tem que plantar para você ter, as roupas, as manutenções de máquina, essas coisas a gente tem que procurar nós mesmos fazer no local. Então isso fez com que a gente aprendesse muitas coisas. Eu ajudei, obviamente, até toda a minha infância, né, nas colheitas das frutas, né, porque meu pai, de um certo tempo para cá, ele se tornou especialista em frutas. Então ele era fruticultor e entregava essa produção total para uma cooperativa, né? Então nós tínhamos uma certa quantidade de ameixa, que é vermelha, parece uma maçãzinha. Depois nós tínhamos uma quantidade significativa também de néspera, que é aquele amarelinho, e também caqui-fuiu. E nesse meio tempo, porque as frutas também não é sequencial e mês a mês, intercalava-se a produção com verduras e legumes. E a gente acabou aprendendo bastante coisa. Eu até poderia continuar com essa atividade da zona rural e tal, mas por orientação do próprio meu pai, que naquela época nós até usávamos agrotóxicos assim sem muito controle. Ninguém sabia muita coisa. Isso, por absoluta falta de conhecimento. Meu pai sofreu bastante com a necessidade de usar o agrotóxico, né? Porque era uma necessidade para você ter uma produção adequada, né? Precisava usar agrotóxico. Aí meu pai então já logo orientava, falava, vai estudar que estudar é melhor. Então eu nunca parei de estudar desde então. Daí, por minha opção, né, própria, resolvi então ganhar a minha vida através do estudo, desenvolver profissionalmente, né? Ao contrário de meus amigos, meus primos, até aumentar nas suas propriedades rurais para continuar. Eu não, eu resolvi seguir minha carreira profissional. Quando então, aos 17 anos, eu passei no vestibular e
com 21 anos me formei em economia, dali passei a trabalhar em grandes empresas, sempre trabalhando em indústria, cooperativas e sempre adquirindo conhecimento e experiências. Quer dizer, esse trabalho lá, essa sua passagem pela zona rural junto com seu pai e a sua mãe, não é uma coisa que o senhor sente falta? Fica na lembrança só, mas não é um... Se eu perguntasse para o senhor hoje se o senhor sente falta de ir para a zona rural, o senhor não... Olha, não. Rodrigo, sentir falta eu não sinto, tá? Mas eu quero dizer que, por exemplo, que eu gosto da zona rural, vida rural. Eu adoro por causa de ser um local calmo, tranquilo, né? Que se permite um bom repouso, um bom descanso, né? Nós aqui na vida da cidade, a gente leva uma vida muito corrida, agitada, e com certeza eu já trabalhando na cidade, né? Voltava para a casa dos meus pais para descansar. Era um bom lugar para descansar, sabe? E eu fiz muito isso daí, até que meu pai resolveu desfazer dessa propriedade rural, né? Então eu tenho assim, vamos dizer assim, saudade mesmo, até não tenho, porque não me envolvi tanto, né, nessa atividade. Eu via meu pai trabalhar e em alguns momentos eu o ajudava. Quer dizer, a grande lição que o seu pai deixou para você é estudar. Estudar. Sempre ele falava isso e costumava se importar muito com esse tipo para a sua vida mesmo. Exatamente, né? E é por conta disso eu hoje, né, eu sou muito grato, né, ao meu pai que de repente insistiu um pouco mais nessa questão de estudar, até porque naquela época, em 1980 e tanto, estudar não era tão importante, né? Ela não, dentro de uma empresa, por exemplo, eu tinha supervisores meus que não tinha aquela formação técnica, mas ele estava lá por experiência. Mas o Milton era formado. Então, quer dizer, você está entendendo que naquela época não tinha muito valor, né? Hoje mudou. Hoje você não pode ficar só com uma formação. Hoje se exige muito mais aqui na cidade, né? É muito mais exigido para nós. Então, mudou bastante também. E eu sou muito grato por isso, porque isso permitiu que eu trilhasse outros caminhos e sempre pudesse estudar, sempre pudesse estudar. Até o fim dos anos 70, começo dos anos 80, a pessoa que tinha um curso superior era considerado, né, um suprassumo da profissão, né? Porque poucas pessoas tinham isso, né? Exatamente. E hoje em dia, se você falar que tem um curso superior, o empregador não quer nem saber, né? Quer outras qualificações para você. Né? Hoje ele está exigindo outras competências, né? Então, hoje, até por causa dessas competências exigidas hoje nos grandes mercados, que hoje as grandes empresas operam a nível global, eu hoje trabalho com intercâmbio de jovens. Eu adoro preparar jovens para o mundo e esses jovens que têm esse diferencial de uma segunda língua ou uma experiência de viver lá fora, ele acaba sendo sempre melhor aproveitado do que os concorrentes aqui no Brasil, às vezes com melhor formação. São jovens de quantos anos, mais ou menos? Em geral, começa com uns 15 a 17 anos e fica um ano lá fora, um ano, tá? E também tem jovens que vêm para cá. Isso, exatamente. Como é intercâmbio, significa que nós enviamos os jovens para alguma parte do mundo e pode ou não vir daquele país, mas esta família que enviou acaba recebendo um estudante na casa dele e que também, então, em cada cidade vai permanecer por um ano. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, o programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.